Aí, começou a gravar. Bom, então, pessoal, boa noite a todo mundo de novo, tá? Hoje nós vamos ter aí uma aulinha muito especial, falando um pouquinho aí sobre criação do peru, criação de galinha da Angola com o Leonardo, zootecnista, mas ele vai se apresentar aí para vocês vão saber um pouquinho mais da história dele. Tenho certeza que vai ser um tempo muito, muito bom, que vocês também aproveitem isso, explorem bastante, façam perguntas, o que vocês tiverem de dúvidas aí, podem mandar para ele, tá certo? Leonardo, obrigado por aceitar o convite, por estar aí dividindo teu tempo, teu conhecimento com a gente aí, fica à vontade, beleza? Luiz, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer de compartilhar, né, o conhecimento que a gente tem e aprender também com os outros, eu gosto bastante disso. A gente se conhece faz bastante tempo, né, desde aquele grupo do Facebook que você tinha lá, das antigas, e a gente foi desenvolvendo essa amizade e hoje a gente troca bastante informação aí, eu e o Luiz, né, sobre a criação de aves, sempre se ajudando. Bom, me apresentando, né, para quem não me conhece, eu sou Leonardo Mazeiro, eu sou de Piracicaba, aqui no interior de São Paulo, tenho esse sotaque de porta, né, porta, porteira, portão. Eu sou zootecnista, formei no ano passado pela USP, pela SNUNGA. Agora, eu acabei de formar, eu acabei entrando no mestrado em ciência animal, pela Exalc, aqui de Piracicaba também. E no começo do mestrado eu comecei trabalhando com genética de aves, depois eu acabei mudando para a parte de nutrição avícola, nutrição e produção avícola. Meu pai sempre criou, né, aves ornamentais desde que eu era criança, e eu acabei assumindo, né, a criação em 2011. Meu pai trabalhava muito, não tinha tempo de cuidar, e eu comecei a gostar das aves também, comecei a criar. E eu comecei como criador de gansos e marrecos, né? Foi as principais espécies que eu criei e ainda crio. E aí eu acabei desenvolvendo a marca, né, Mazeiro Aves, que eu estou trabalhando fortemente agora, eu estou no fim do mestrado. Quando eu estava fazendo a graduação, né, em zootecnia, eu acabei indo lá em Pirassununga, né, muito perto do criatório do Mário Salviato. E eu acabei um dia fazendo uma exposição de aves lá, dentro da faculdade, e ele apareceu lá, né? E eu aproveitei a oportunidade para pedir um estágio para ele, como todo estudante de zootecnia, adoro um estágio. E aí eu acabei ficando um ano e meio trabalhando lá com ele, foi uma experiência, assim, sensacional para quem gosta de aves ornamentais, e acabei aprendendo muito lá na granja dele. As principais áreas que eu trabalho, né, que eu presto consultoria e também faço pesquisa. A área de incubação, né, de ovos, a área de aves ornamentais, no geral, aves aquáticas, que é a área que eu mais trabalhei até hoje, na criação de aves ornamentais. Deixa eu fechar o WhatsApp aqui, senão ele vai ficar apitando. A área de nutrição animal, que eu trabalhei pouco na nutrição animal na graduação, mas agora no mestrado eu acabei me aprofundando mais. Genética e agricultura alternativa, né? Produção principalmente de ovos coloridos. Bom, começando a nossa aula, alguém tem alguma pergunta antes de começar? Pode começar? Se vocês tiverem pergunta durante a apresentação, quiserem fazer alguma sugestão, é só me interromper aí, pode falar, pode ficar à vontade. E eu sou mais especializado em galinhas, né, em aquáticos. Eu tive até que dar uma estudada mais a fundo, né? Eu já atendi alguns criadores de perus e angolas, mas eu precisei revelar meu baú aqui para aprender também algumas coisas para ensinar para vocês. Então vamos lá. Criação de perus. Bom, o peru é uma ave originária da América do Norte e América Central. Existem várias subespécies, né, espalhadas por todos os Estados Unidos e México, né, aqui tem o nome das espécies, não sei se vocês conseguem enxergar. E também tem outra espécie de peru, né, que ela está mais localizada no México, né, numa península, que é o Mereages ocellata, que é aquele peru
colorido, não sei se vocês já viram. Bom, mas o principal da criação de perus aqui no Brasil é o American Wild Turkey, que é o Meleagris gallopavo, que é essa ave que vocês estão vendo aí na foto. E a partir, né, da criação dessa ave, foram surgindo as outras raças, que eu vou falar mais pra frente. O peru, né, quando os britânicos chegaram na América do Norte, né, foi um dos primeiros animais que eles caçaram para comer. E esse animal, ele tinha bastante carne, né, tinha um peito, né, principalmente carne do peito, muito grande. E isso despertou o interesse dos britânicos e caiu no gosto, né, do povo lá dos Estados Unidos. Tanto que hoje eles são os maiores produtores de peru do mundo, né, chegando a mais de 3 milhões de toneladas por ano de produção de carne de peru. Eu não sabia disso, eu fiquei sabendo quando eu fui montar a apresentação, que o Brasil é o segundo maior produtor de peru do mundo, depois seguido pela Alemanha. Aqui no Brasil a gente não tem o hábito, né, de comer a carne de peru, mas a gente exporta muito, principalmente processados e tal, para os outros países que produzem menos e não têm capacidade de suprir a demanda, né? Então, os principais produtos, né, da produção de perus para corte é a carne, né, e os processados. E a carne de peru, ela tem inúmeras vantagens sobre a carne de frango. A gente não tem o hábito aqui no Brasil de comer peru, mas nos Estados Unidos é tão consumido quanto o frango. Aqui tem algumas informações, né, que ela tem mais vitamina B12, ela tem mais zinco, mais vitamina B3, enfim. É uma carne bem mais nutritiva do que a carne de frango, que é uma carne mais magra. Bom, por que eu falei de produção? Porque quando a gente fala de produção, né, qualquer ave que ela é domesticada para produção, ela tem que ser criada em escala, né, para atender a demanda de mercado. E quando a gente cria uma ave em escala, o que acaba acontecendo é que aparecem as mutações, né? Essas mutações, elas já existem na natureza, só que muitas vezes esse animal que possui uma mutação, ele não consegue sobreviver, ele não consegue se reproduzir e ele não passa essa mutação para frente. Um exemplo são os perus brancos, né? Na natureza, as fêmeas desprezam os perus que são brancos, então eles não conseguem acasalar com as fêmeas, então a cor branca não é passada para frente. E quando isso que já é uma coisa natural, né, a mutação de cor, por exemplo, é passado para o nível de uma população de milhões de perus, ela acaba ganhando aquele 1% de, 1% de 1.000 perus que existiam na natureza, passa para 1% de 1 milhão de perus, aparece uma grande quantidade de aves com essa mutação. E aí fica muito mais fácil de você selecionar. E foi assim que foram selecionadas, né, as principais raças de peru que existem no mundo. Aqui eu trouxe algumas para vocês verem. Peru buff, peru azul, tem também o Royal Palm, tem o bronze, né, que é uma das maiores raças de peru que já existiram. Mas, assim, existem, assim como nas galinhas, né, a gente cria as raças mais para conservação, né, para contar a história da espécie do que usa essas raças para produção. Hoje em dia, né, os perus de produção, eles são linhagens híbridas de várias raças, né, que foram selecionadas ao longo do tempo e que pertencem a grandes empresas, né. Eu vou falar um pouco de algumas na verdade, de uma dessas linhagens, né, quando a gente for falar de nutrição. Bom, características principais da espécie, né? Ela é uma espécie gregária. O que significa isso? Que ela vive em grupos ou bandos, né? Desde pequenos grupos até grandes grupos, né? Não sei se vocês já viram, tem um vídeo que rola aí de vez em quando no Instagram de milhares de perus, assim, invadindo uma cidade nos Estados Unidos. Eles têm essa forte ligação, né, com o grupo deles. Os machos
maiores e mais pesados, né, mais fortes, eles lideram o grupo. E eles também têm esse hábito de inflar, né, as penas para parecer maior e para se exibir, tanto para os outros machos, né, para se mostrar, né, como um animal maior, quanto para impressionar as fêmeas. Então eles fazem essa dança da cópula, que também existem nos fazões e nos pavões. E uma informação interessante, né, é que os perus eles são da família dos fazanídeos, né, dos fazões. Eles são também territorialistas, principalmente na época da reprodução. Eles têm hábitos onívoros. No começo da vida, eles se alimentam mais de insetos, né, de fontes de proteína. E quando eles vão crescendo, eles já vão se alimentando de outras coisas, de grãos, de gramíneas e tal. E outra característica interessante dos perus é a vocalização, né, nos machos, que serve para determinar território, para eles se comunicarem, e que, para ornamental, né, foi uma coisa que chama a atenção das pessoas, que gera curiosidade, que é o glu-glu, né, que eles fazem. Bom, falando um pouco de nutrição e alimentação, eu peguei essa tabela do site da Viagem, não sei se vocês conhecem a Viagem. A Viagem é uma empresa dessas que eu falei, que produz perus para produtores de corte, né, produtores de carne de peru. Então, é uma empresa especializada em genética. Então, ela vai lá e entrega, né, os peruzinhos de um dia para a pessoa poder produzir. E aí, ela disponibiliza essas tabelas que foram feitas pesquisas, né, para determinar quais são as exigências de nutrientes desses animais, para você fazer uma dieta equilibrada, né, e ter bons resultados. Principalmente quando a gente fala em larga escala, assim, pequenas mudanças, né, fazem grande diferença na produção dessas aves. Então, aqui, só para modo de comparação, starter seria a ração inicial. A ração inicial de galinha, ela vai ter ali por volta dos 20% de proteína. E aqui, a ração de peru, você vê que está 25% a 26%, eu cheguei a ver em alguns lugares 28%. Então, essas aves são muito mais exigentes de proteína na fase inicial do que as galinhas. Esse é um motivo que muita gente acaba perdendo, né, os peluzinhos na fase inicial. Eu vou falar depois de cada fase, mas essa é a fase mais crítica, né? E aí cai naquele negócio que eu ouço o Luiz sempre falar, né, nas lives dele e tal. E a suplementação? Precisa suplementar? Se você tiver uma dieta adequadamente balanceada para a espécie que você está trabalhando, você não precisa suplementar, porque essa dieta vai atender todas as exigências desse animal. Mas no caso aqui, eu só tenho ração de frango, então você vai ter que procurar ajuda de um zootecnista ou então estudar, né, um pouquinho para saber como é que você vai complementar essa dieta desse animal. Aí, Leonardo, acho que até nisso que você falou, e é interessante falar também, por isso que eu acho que é muito comum e dá certo quando você suplementa, por exemplo, o peruzinho com ovo cozido, né? Porque naturalmente a maioria das pessoas, né, vai fornecer uma ração ali que é para frango, né? A gente dificilmente encontra uma ração comercial para peru, né? Disponível assim para criador. E aí suplementa, por exemplo, com ovo cozido. E o ovo cozido é uma fonte, né, fantástica de proteína. E ali nos primeiros dias de vida eles têm uma capacidade de absorver essa proteína de uma maneira bem interessante. E aí também faz essa diferença nesse desenvolvimento inicial, né? Sim, sim. E tem outro tipo de proteína também, né, de origem vegetal. A Ora Pronobis, né, tem vários trabalhos já usando, tem algumas gramíneas aí que são bem proteicas também, outras verduras de folha escura. Mas a suplementação proteica nessa fase, depois eu vou falar também de alguns comportamentos que acontecem se você não fizer a nutrição correta nessa fase. Outra coisa interessante para a gente observar nessa tabela, ainda falando de proteína, é que conforme a ave vai crescendo, a exigência de proteína vai caindo, tá vendo? Aqui ela tá... Não sei se vocês conseguem ver meu cursor do mouse. Conseguem ver? Dá para ver sim. Dá? Então aqui, ó. Depois ela cai para 21% a 22%, 16% a 17% de proteína, e assim vai, até chegar no final lá da fase de crescimento com 8% a 10% de proteína. E com a energia é o contrário, né? Ela vai
No começo tem menos energia, exigência de menos energia, depois ela vai aumentando, né, até que chega numa fase que ela estabiliza. Passando para a nutrição das reprodutoras, né, ainda voltando aqui nessa parte aqui, eu vou falar também lá para frente no manejo de recria. Existe uma fase, né, que principalmente nessas aves mais pesadas, que o pessoal chama de silenciar, né, o frango de corte que existe na ave. Porque, assim, nessa fase de crescimento, principalmente em aves pesadas, você fornece muitos nutrientes, né, essa ave ela tem capacidade de absorver. Então, ela vai acabar crescendo muito, muito rápido. E isso pode comprometer tanto a estrutura óssea da ave, como também o trato reprodutivo, né? Eu vou comentar mais sobre isso lá na fase de recria. Então, é muito importante, né, essa diminuição da proteína e da energia. E também tem outros manejos que a gente faz na fase de recria de dar uma segurada na ração, né? Fazer restrição alimentar. Aqui, só a nível de curiosidade, que em diferentes temperaturas, né, aqui para poedeiras, né, peruas poedeiras em clima quente, aqui para clima moderado e aqui em clima frio. E aí as exigências de nutrientes, elas mudam de acordo com a temperatura que o animal se encontra. E aqui para machos é a mesma coisa. Bom, aqui é a grande fase crítica dos perus, né, onde a maioria das pessoas perdem os animais. A manejo de cria, que vai de 0 a 42 dias. Vacinação, o que eu recomendo. Principais doenças da região. Não adianta você dar 300.000 vacinas e gastar o que você não tem para uma doença que você sabe ou talvez nunca apareça na sua região. Então, dá uma consultada nos criadores, vê o que está acontecendo, e aí você vai, pelo rótulo da vacina, dar a vacina na fase certa para sua ave. Por exemplo, aqui na minha região eu tenho muita boba aviária. Então, eu sei que meus peruzinhos eu vou ter que vacinar ali nos primeiros dias contra a boba aviária. Existem algumas vacinas que são obrigatórias, né, mas estão muito difíceis de conseguir hoje em dia, que é o exemplo da vacina de maré, que não sei como é que está aí no sul, Luiz, mas aqui a gente não encontra mais a vacina de maré para comprar, porque hoje em dia eles dão só como spray, né, no incubatório. É bem complicadinho. Eu entrei em contato lá com a Biovet, né, é a principal fornecedora de vacina aí que a gente tem, e eu consegui uma para maré, que eles têm uma que você consegue vacinar a ave adulta, né? Então, normalmente a maré que ali é no primeiro dia de vida, né? No sistema industrial é no incubatório já. E é difícil, essa é complicada, se não me engano ela tem que ser congelada e tal, então tem toda uma logística complicada com ela. No nitrogênio, né? Isso. A gente vacinou aqui na faculdade uma vez também. E aí eu entrei em contato com eles, eu consegui uma, mas ela é um pouco mais cara, então realmente, quando a gente pensa, e isso é uma coisa que eu falo com eles sempre, é bastante complicado e não tem muito o que fazer. Infelizmente, a logística toda de vacinação, enfim, foi projetada para sistema industrial, né? Então não considera muito a avicultura alternativa, e algo que eu acho que a gente tem que começar a bater mais na tecla, conversar com as empresas, enfim, para ver se a gente consegue doses um pouco mais acessíveis, uma entrega mais acessível, né? Mas é realmente bem complicado aí a nível de Brasil mesmo. Sim, tem umas bem caras. Chega a 300, 400 reais, né, a dose de vacina, porque é para 1.000, 2.000 aves e você não vai usar, né? Você vai jogar, se usar 10%, vai jogar o resto fora. Por isso que eu falo, para pesquisar primeiro, ver qual doença que tem grande importância na região, e aí você vacina. Sanidade, né? Ambiente limpo, livre de umidade, é muito importante. Eles têm grande problema com umidade, com doenças respiratórias, né? Com doenças com mofo, né? Então, é muito importante fazer o manejo da cama. Se tiver muito suja, revirar, né? Cama principalmente de maravalha, ou então palha de arroz. Ou então, vocês estavam falando no começo, a hora que eu entrei, criação em piso elevado.
né, que para mim é uma mão na roda. Se eu pudesse, criava todos os meus animais em piso elevado. Aquecimento, né? Essas aves vão precisar de aquecimento ali de 3 a 4 semanas, dependendo de como for a região ou o empenamento delas. Acesso à água e ração. A suplementação, né, que a gente falou, caso necessário. Canibalismo. Então, essa ave ela é um pouco mais exigente que o frango em questão de proteínas. E se ela está, né, com deficiência de proteínas, o que vai acontecer é o canibalismo entre os peruzinhos. Isso é muito comum também em fazões e toda essa galera aí. Tem que ficar de olho. O que o pessoal do comercial faz é debicagem, né? Mas nem todo mundo tem condição de fazer a debicagem. Então, o que eu recomendo é ficar de olho, né? Para você não perder muitas aves. Dar uma dieta legal. E não só aqui na cria, mas na recria também, essas aves acabam sendo canibais. E tem alguns outros métodos menos invasivos, né? Para você controlar o canibalismo. Em pintinho é mais difícil, mas se eles estão já na fase de recria, você coloca aqueles óculos também que resolve. A ave se adequa bem. Eu coloquei essa imagem aqui, que é sobre a temperatura, né? Muita gente pergunta qual a temperatura ideal para os pintinhos. Então, você vai observar, né, pelo comportamento dos pintinhos qual a temperatura ideal. Então, a temperatura correta é que eles estejam bem distribuídos em toda a área do seu galpão, ou então do seu círculo, né, da sua caixa. Quando a temperatura está muito alta, eles vão se afastar, né, da fonte de calor. Quando a temperatura está muito baixa, eles vão se aproximar da fonte de calor. E quando tem alguma corrente de ar, eles vão ficar do lado contrário, né, de onde está vindo essa corrente. Bom, manejo de recria. Como eu falei no começo, a gente tem que tomar cuidado com os excessos nessa fase, porque essas aves, principalmente o peru, o ganso, eles têm capacidade, ganso, né, dependendo da raça, Toulouse e tal, eles têm capacidade para ser uma ave de corte. Então, eles vão crescer muito nessa fase de recria, e muito rápido. Então, se você força o crescimento dessa ave até o limite nessa fase, depois ela vai ser uma péssima reprodutora. Isso acontece por quê? Porque, em vez de ter a formação, né, correta de todo o trato reprodutivo, ela vai estar depositando músculo e gordura no começo, né, e depois mais gordura. E a gordura, né, além de ter essa ação de deixar a ave pesada, né, eu não conseguir fazer, nos machos não conseguir fazer a monta direito, nas fêmeas, né, ela tem uma grande importância para a ação hormonal. Então, se a fêmea estiver muito gorda, ela acaba parando de botar por ação da gordura. E também pode acontecer de ter prolapso, né, ovo entalado, e aí por aí vai. Outra coisa importante, né, de se fazer nessa fase é já ir selecionando as matrizes que você quer deixar para reprodução. Então, você já vai selecionando, porque eles já vão estar empenados, você já vê a cor, e é nessa fase aí que você faz. Outra coisa legal de se comentar é que muitas vezes o peso é uma medida relativa. Fala, não, mas essa ave está gorda, ela está pesada. Mas muitas vezes, né, a ave ela é ossuda, né? Ela tem bastante osso, ela tem bastante gordura, então é bom você fazer o acompanhamento do score. Como é que você faz isso? Você põe a mão, né, por baixo do peito da ave e você vai sentir, né, a massa de músculo e a massa de gordura que essa ave tem. E aí você faz uma classificação de 1 a 5 desse score da ave. O 1, né, aquele bem peito seco, quando a ave está doente, que está bem seco, não tem mais carne nenhuma no peito. E o 5 é quando você vai assim, colocar a mão e você enche a mão, né, que o peito dela está enorme. E aí você vai fazendo, né, a separação dessas aves por score, principalmente se você estiver em grande quantidade. O que vai acontecer? Principalmente nessa fase que você tem que fazer restrição, se você deixar a ave leve com a ave pesada, só as pesadas vão comer, então as pesadas vão ficar cada vez mais pesadas e as leves vão ficar cada vez mais leves.
Normalmente em matriz de frango, né, o que a gente faz é separar em 3 grupos, as mais pesadas, as médias e as mais leves. Então, as mais leves a gente faz uma suplementação a mais de ração, para elas chegarem mais ou menos no peso da média. As médias a gente mantém, e as mais pesadas, né, a gente faz uma restrição ainda maior, para elas alcançarem ali o peso da média e ficar todo mundo bem uniforme. Outra coisa importante nessa fase, como eles crescem muito, é importante que eles tenham um bom espaço para andar, né, para exercitar seus músculos, senão acaba atrofiando, né, e depois, na hora da reprodução, esse animal ele não vai conseguir fazer a monta, então não vai conseguir se locomover até o ninho. Bom, manejo de reprodução. Eles podem ser criados em grupos também. A proporção que eu recomendo, no máximo 1 a 5. Assim como o galo, o peru consegue reproduzir com mais peruas, mas a fertilidade é menor. Então, a quantidade ideal aí seria um macho para 5 fêmeas. Eles se reproduzem mais na primavera, mas existem linhagens que são anuais, né? Reproduzem o ano inteiro. As raças mais leves e medianas, elas conseguem fazer a monta natural. Essa é uma curiosidade interessante. As raças mais pesadas, elas foram selecionadas tanto para peito que elas não conseguem montar nas fêmeas. Então, por exemplo, o peru Nicolas, né, daquela linhagem da Viagem, 100% tem que ser inseminação artificial, porque os perus não conseguem montar nas peruas. A incubação deles dura em torno de 28 dias. A postura vai de 20 a 60 ovos, né, a partir das 28 semanas. Uma coisa interessante também é que as peruas, elas chocam, né, elas são ótimas mães. E elas até são usadas para chocar ovos de outras espécies, como ganso, marreco, que são aves que não chocam com tanta facilidade. Parâmetros de incubação. É mais ou menos igual ao da galinha, né? 37,5% e 55% de umidade relativa. Mas no final, os peluzinhos eles tendem a soltar um pouco mais de umidade na chocadeira. Então, no finalzinho ali é pouca coisa mais seco do que da galinha, no nascedor. Estrutura. No Brasil, a gente não exige não tem que ter uma estrutura muito assim caprichado para peru, não, porque eles são acostumados, né, com o clima frio. Aqui eu depois coloquei algumas fotos dos perus lá nos Estados Unidos, no meio da neve, eles estão de boa. Mas, assim, eles sofrem muito com calor, porque eles são aves muito grandes, eles têm muita dificuldade de perder calor. Então, é sempre bom ter manejo de plantio de árvores, né, se você vai deixar eles soltos, ou então, se você for deixar em galpão, um galpão com o pé direito mais alto, porque daí vai circular melhor o ar. E são os principais itens assim, para o bem-estar das aves com relação ao conforto térmico. Com relação à sanidade, os perus eles têm uma tendência, né, a ter problemas respiratórios, então evitar lugar com muito pó e tal, para ter essas aves na sua melhor condição de saúde. Bom, e peru era isso, né? Mais uma pincelada para vocês ficarem curiosos aí, fazendo bastante perguntas. E agora vamos falar um pouco de angolas, beleza? Bom, criação de angolas. As angolas, elas têm origem principalmente aqui na África Central e sul da África, né? Elas só não estão distribuídas aqui na região do norte da África, por conta que é uma região muito desértica, mas ainda tem um pontinho verde aqui, que elas podem ser encontradas. O nome científico dela é Numida meleagris, e existem várias subespécies na África, né, que são bem bonitas também, mas a principal que é assim, a Angola, né, ela é originária da África, e quando os franceses eles foram colonizar, porque assim, os britânicos colonizaram os Estados Unidos,
Os britânicos colonizaram os Estados Unidos. Os portugueses e espanhóis colonizaram a América do Sul. E os franceses, né, eles foram colonizar a África. Então, quando eles foram para a África, eles encontraram essa espécie lá, que nela eles viram um grande interesse para a alimentação humana também. E essa ave, ela acabou sendo levada para a França, lá eles melhoraram, fizeram várias cores. E assim, né, foi crescendo a criação de Angola no mundo. Bom, essa é a carne de Angola, ela é bem escura. Aqui no Brasil, mais para o norte do país, né, tem um grande consumo de Angola. Aqui na minha região não é muito comum o pessoal consumir Angola. Eu sei que no Ceará, né, eles têm igrejas enormes de Angola lá, e tem uma grande importância dessas linhagens que vêm, principalmente da França, né, para a produção de carne, que são criadas lá. Aqui na minha região, a principal objetivo, né, da criação de angolas tem sido, além da ornamentação, o controle de insetos, né, escorpiões. Que essas aves, elas são muito ativas, a gente vai falar um pouco do comportamento delas depois. Então, elas estão sendo muito colocadas em condomínios, né, para controle de escorpiões. Até tem uma notícia aqui do G1, ó, usados para combater escorpiões, galinhas da Angola desaparecem do mercado no interior de São Paulo. Então, aqui na nossa região, a gente tem muito escorpião, até pelo clima seco agora do inverno, e elas estão sendo muito usadas para isso. Uma coisa interessante, né, é que a Angola, há pouco tempo atrás, não se tinha muitas cores no Brasil, mas foi surgindo, né, e hoje, assim como no mundo todo, a gente tem uma gama de cores de Angola. Tem até, não sei se vocês participam, tem um grupo no Facebook do Marcel, né, que ele posta lá todas as cores de Angola que ele acha pelo Brasil. E é bem interessante, né, porque tem os gradientes e essas cores, se eu não me engano, são 5 ou 6 genes que controlam as cores nas Angolas, e a combinação de cada gene vai formando diferentes cores, né, e tem umas que são bem bonitas. Essa semana sábado agora, eu fui lá no Criatório Aliança e eles têm uma Angola chocolate lá, que é a coisa mais linda do mundo. Aí tem a perolada, né, que são essas das pintinhas brancas. Aí tem perolada de todas as cores, e aí tem, elas vão perdendo as pérolas aqui, ó, tá vendo? Aí tem as inteiriças, né, que são sem as pintinhas brancas, e por aí vai. Bom, como eu falei, elas foram levadas para a França, para o melhoramento, né, e para alimentação humana, e lá eles se desenvolveram, né, a bastante Angola, porque na França também é onde surgiu, né, esse conceito de free range, de criação de galinha solta que está na moda. E lá a Angola também ganhou grande importância e ela foi trazida junto com essas galinhas de free range aqui para o Brasil. Então tem grandes empresas aí agora produzindo linhagens de Angola para quem cria em regime free range. Aí aqui só nível de curiosidade, né, que elas atingem esse peso aqui, essa Angola francesa, ela atinge em 94 dias cerca de 2,7 kg e 70 gramas, né? Uma versão de 3,5 nesse período todo. É uma conversão até que boa, bem em comparação assim bem comparado com as linhagens que a gente tem de frango caipira. Bom, algumas características da espécie. É uma espécie que vocaliza muito. Sábado eu estava lá no Criatório Aliança, eu quase fiquei surdo com as angolas lá, porque eu fui pegar uns gansos, elas começaram a gritar. Elas vivem em grupos grandes, né, na natureza, e elas gostam dessa coisa de ficarem juntas. E a vocalização também tem essa função de avisar o grupo, né, do perigo, porque a África tem milhares de predadores aí, e elas estão na base da cadeia alimentar. Elas têm capacidade de voar, né? E depois eu vou falar de alguns manejos para evitar isso. Gostam de empoleirar, são extremamente ativas, por isso que são usadas para controle de insetos. Os machos, eles costumam ser um pouco agressivos entre si na reprodução. E elas também são consideradas onívoras. Aqui só para vocês verem também
eu tenho enorme dificuldade de fazer a diferenciação de macho e fêmea. Mas aqui, ó, tá falando que o macho ele tem a barbela maior e também um pouco o chifre maior do que a fêmea. Eu vi também em algum lugar, eu não consegui encontrar a foto para mostrar para vocês, que a garupa, né, do macho, ela é diferente da fêmea. A fêmea é um pouquinho mais comprida que o macho. Bom, nutrição e alimentação de angolas. Como a maioria das empresas produtoras de Angola estão na França, existem poucos estudos disponíveis, né, de nutrição de angolas. A maioria desses... apareceu o aviso aqui, ó, vai acabar em 5 minutos, Luiz. Existem poucos estudos na área. Então, a maioria desses estudos está em francês. Mas eu achei aqui alguns, né, que falam que os níveis também são muito parecidos com o do Peru, que a gente viu lá. Vai de 20% a 28%, um pouco mais alto, né, de proteína bruta. Na fase de crescimento de 20% a 21%. E para reprodução, próximo aos 16% de proteína bruta. Interessante que a Angola é um animal muito rústico, né, e um pouco selvagem ainda. Então, ela vai buscar muito a comida no ambiente. Leonardo, bom, manejo de... aproveitando que você terminou a nutrição, eu vou encerrar essa chamada e eu abro uma nova, tá? Já mando o link para todo mundo lá no WhatsApp. Beleza. Apareceu sim. Apareceu? Se quiser começar a gravar... Gravando já. Beleza. Bom, continuando então. Fase inicial, né? Manejo de cria. Assim como os perus, né? As vacinas eu recomendo que se faça, né? As doenças da região. Ainda mais que a Angola, ela é bem mais rústica que o peru, né? Ela dificilmente fica doente. Eu tenho visto muita gente reclamar é que as angolas têm sofrido aqui no Brasil muito com a coriza, né? Na verdade, as aves no geral, a coriza tá bem alastrada, assim. Então, existe, né, a vacina para coriza. Infelizmente, ela é uma vacina que tem que ser dada a partir de 100 semanas, então você não pode aplicar nas aves jovens, porque a resposta imune é muito forte. Mas você vacinando a matriz e mantendo o seu criatório em ordem, né, da parte sanitária, não misturando aves de fora, sem fazer quarentena e por aí vai. O Luiz deve ter ensinado bastante coisa para vocês. A gente tem que tomar cuidado. Bom, ambiente limpo, livre de umidade, também, assim como o peru, aquecimento até 3 a 4 semanas. Elas crescem mais rápido que os peruzinhos, então isso aí vai muito da avaliação, da observação da ave. Se você perceber, elas já estão com calor, né? Se bem que a Angola, ela resiste mais ao calor do que o peru, mas é bom observar. Sempre levando em consideração esse princípio aqui, né? Se você perceber que elas estão sofrendo muito com a temperatura da lâmpada, já é a hora de desligar. Acesso à água, ração. Dependendo do lugar que você cria, né, as angolas voam. Se você não quer que elas escapem e tal, você não tem disponível uma baia coberta, a gente faz, né, a operação das asas. Em que consiste isso? Né, a operação das asas é o corte, né, do último dedo aqui, dos últimos 2 dedos da ave. Né, e esse corte pode ser feito de várias formas. Pode ser feito com tesoura mesmo, né? E depois você faz como é que chama? Agora fugiu o nome do negócio que você queima. Você lembra, Luiz? Cauteriza. Isso, cauterização. E também você pode fazer amarração, né? Com nylon ou algum tipo de elástico. E isso aqui vai secar pela falta de irrigação e vai cair. Mas não pode exceder, né? Eu já vi alguns criadores de Angola fazer isso com Angola adulta e judia demais da ave. O certo é você não exceder ali os 5, 6 dias de vida da ave. Por quê? Porque nesses primeiros dias
os ossos ainda são formados por cartilagem. Então, a ave não sofre tanto de você fazer esse manejo. Na verdade, elas nem sentem. Tipo assim, vai doer ali, lógico que dói, né? Você está fazendo um corte de um dedo. Mas assim, nos primeiros dias ali, ela já se recupera bem. Bom, manejo de recria, 6 semanas a 1 ano, né? Elas vão demorar para começar a botar. Uma coisa que tem notado também em Angola, muita gente reclamando de verminose, né? Nas Angolas, principalmente porque elas são aves que ciscam muito, né? E acabam comendo os ovos, os parasitas do chão. Então, essa é a fase de você fazer a vermificação das suas angolas, né? A seleção das matrizes que vão entrar para a reprodução. Aqui você começa a conseguir fazer a sexagem, porque quando elas são filhotes, a não ser que seja uma linhagem que é autossexável, né, que tem diferença de cor, é muito difícil você fazer a diferença das angolinhas antes dessa fase. Então aqui você consegue fazer a diferenciação do macho e fêmea tanto pelo som que ela emite, quanto pelas características visuais. Exercício. A Angola é muito ativa, então ela tem que ter puleira, ela tem que ter espaço para andar, ter espaço para correr. E essa fase, comparando com o peru, é muito diferente, né? Porque no peru a gente tem que segurar para ele não crescer muito. E a Angola, como é uma ave que ela não tem um crescimento tão acelerado, essa fase aqui você pode até não precisa tomar tanto cuidado com essa questão do ganho de peso da ave. Bom, manejo de reprodução. O que se recomenda é que se crie em grupos, né, em proporção de um macho para cada 4 fêmeas. Elas se reproduzem no verão, né, bem ali no finalzinho do ano até o comecinho do ano. Elas têm uma boa fertilidade e as fêmeas botam bastante, né? Elas fazem ninho no chão, não sei se vocês já viram. Elas cavam um buraco no chão e elas vão botando várias camadas. Elas botam uma camada, cobre de palha, botam outra camada, cobre de palha. E daí elas chocam até mais de 30 ovos por vez. Assim, nas condições brasileiras, nem sempre isso dá certo, porque algumas regiões aqui são muito frias. E os ovos que estão mais embaixo, eles acabam sofrendo mais e não eclodem. Mas, assim, regiões mais quentes, elas acabam tirando praticamente 100% dos ovos nessa jogada aí. A incubação dura em torno de 26 a 28 dias. As fêmeas chocam, né, os 30 ovos por vez. E os parâmetros de incubação também são muito parecidos com o da galinha convencional. Bom, a estrutura que eu recomendo para Angola é que mantenha elas num grande espaço, né, de forrageamento, onde elas podem correr, procurar insetos e tal. A Angola confinada, elas tendem também ao canibalismo e tendem a ficar muito estressadas, né, e isso aí acaba prejudicando a reprodução delas. Então, a Angola é aquele típico animal de você criar solto. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês de Angola e de Peru era isso. Fui bem resumido, né, por conta do tempo da aula, mas espero que vocês tenham gostado. Agradeço mais uma vez, né, ao Rancho LW, ao Luiz, por essa oportunidade, e agradeço também a vocês terem ficado me escutando até agora aqui. Então é isso. Show, Leonardo, muito bom. Novamente agradeço aí pela disponibilidade, agradeço por vir falar desse tema, que também sei que foi um desafio para você. Mas foi porque eu sou da área de aquáticos, né? Mas eu sabia que você ia conseguir falar com a gente aí na parte que seria bem importante. E podem agora, pessoal, ficar aí bem à vontade para fazer perguntas. Se vocês não tiverem dúvidas, eu tenho bastante. Então, deixo vocês fazerem antes aí. Se não tiverem, eu vou perguntando. Não me ficou dúvidas, Luiz, mas vale ressaltar que se não sair a aula de aquáticos, né, com o João Vitor, né,
pequena disponibilidade dele, apesar de que o Leonardo também deve ter uma agenda bem cheia, qualquer coisa dá pra gente fazer uma aula com ele, né? Sobre os aquáticos, já que é uma área que ele diz já atuar há muito tempo, né? E tem uma especialidade legal, né? Aí, ó, Leonardo, convite ao vivo. Não, a gente faz. Até o mês de outubro eu tô mais tranquilo, depois começa a experimentar aqui, aí fica complicado. Mas até lá, Show de bola. dá pra gente marcar sim. Show de bola. Eu também, a partir de outubro eu tô ferrado. Vou sair pro estágio final. Então, Nossa, aí é complicado, hein? vou sumir. Não, mas a gente faz sim. Eu tenho mais experiência com aquáticos maiores, né? Os menorzinhos eu não tenho tanta experiência quanto o João Vitor. O João Vitor tem bastante experiência com os marrequinhos lá que ele cria. Eu tenho mais experiência com ganso, cisne, essa parte desses aquáticos de grande porte. Viu, Leonardo? Enquanto o pessoal pensa aí para fazer pergunta, eu tenho uma... Assim, como você falou, né? A gente conhece desde a época lá do Facebook, lá do grupo. E naquela época eu via que o que estava se popularizando mais, e eu falo isso porque a gente começou lá em 2016, final de 2016, 2017, naquele grupo, e enfim, era a criação das galinhas ornamentais, né? Então a gente via muita gente que não conhecia, tava se inteirando, né? E conhecendo mais o mercado e tal, e ainda hoje é um mercado que está crescendo bastante, muita gente conhece, mas é mais popular do que naquela época. E hoje eu vejo que essas outras aves, né, e tanto que virou tema para nós conversarmos aqui, no caso do Peru e da Angola, a gente está tendo assim uma explosão do mercado. Eu vejo aqui na minha região, e você pode falar isso também, o pessoal que está aí conosco também pode complementar. Mas Peru era uma coisa que o pessoal tinha e não dava muito valor, né, e criava lá e tal. E por não dar valor, o pessoal foi parando de criar. Esse bicho aí não dá dinheiro, come demais, enfim, e não dá retorno. O pessoal foi parando. E aí começa a se tornar mais difícil você encontrar pessoas que criem, e pensando no nosso lado do ornamental, em cor diferente, enfim. E hoje está super valorizado. Então tem muita gente procurando. E hoje mesmo pude comprovar isso, né? Eu postei lá que ovo que a gente tinha disponível na semana e finalmente os nossos perus começaram a botar lá e tinha uns ovos de peru já disponível para venda. A primeira coisa que esgotou e teve uma carreta de gente perguntando para mim foi dos ovos de peru. Então, na tua concepção aí e na tua região, você também acha que isso está se transformando? Você também acha que é um mercado que hoje ele está, digamos assim, vivendo um boom, né? Assim, junto com a questão das galinhas? Sim, tem uma coisa assim que eu percebo, que havia um confundimento, né, entre os ornamentais e os animais de produção. E o peru, ele era tido como animal de produção, estrito sensu. Sim, demorou para o brasileiro entender o peru como uma ave ornamental. Com as galinhas isso foi mais rápido. Isso aconteceu também, não sei se você tem aí na sua região, com os patos, né? Sem o pato chocolate, né? Eu acho que eu vi no seu Instagram lá. E o pato é a mesma coisa, porque o pato era um animal para consumo, e hoje a gente já tem as cores de pato ornamentais. E a Angola também foi assim, né? A Angola, ela era um animal que todo mundo tinha, mas ao mesmo tempo ninguém tinha, porque era tudo igual. Aquela perolada ou então a pintada de branco, pouca gente tinha a branca, e depois do nada assim fez um boom. Acho que a Angola foi mais entre 2019 para cá, que começou a se popularizar as mutações no Brasil, e eu acho que o boom da Angola aqui na minha região foi maior até que do Peru. O que você acha? Também acho, né? E é assim, é isso que é legal, né? Da questão das redes sociais e tal. Como a gente tem uma maior facilidade, né, de ver quem tem, quem cria e tal, e você começa a ver um bicho diferente, isso vai se popularizando, né? Então, eu acho que é muito legal. Você acaba levando conhecimento, né, das pessoas, Exato. Porque muita gente tem e não sabe o que é. E aí você também começa a ter mais possibilidade, né? Então, poxa, antes você falava, vou trabalhar com galinha ornamental, você ficava fadado a galinha, né? Enfim. E agora não, você vê uma popularização da questão dessas outras aves, né? Peru, Angola, codorna, a gente tá com bastante tipo, você postou lá, né?
as codorninhas lá, Snowflake, e daqui a pouco a perdiz começa a popularizar. Então hoje a própria Snowflake, a gente trouxe, né, o Criatório Aliança, que está criando lá, e eu estou sempre ajudando eles. E eles trouxeram dos Estados Unidos, e no começo, assim, ainda é muito caro, mas, assim, era absurdo. E agora já está se popularizando também, e daí vai ficando mais acessível, né? Isso é muito legal também, porque quando pouco a gente tem, o preço das coisas vai lá em cima. E aí as pessoas têm muita vontade de criar e não conseguem, porque as aves ficam muito caras. E aí quando populariza, isso gera uma acessibilidade muito grande dessas aves pelas outras pessoas, né? Eu acho isso muito legal. É isso mesmo. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para acrescentar aí? Bora conversar. Boa noite. Eu queria fazer 2 perguntas. Leonardo, você acha que tem condições de criar o peru junto com a galinha da Angola numa mesma área, um piquete assim de em torno assim, de 40 metros quadrados? Sim, um terno de peru. Bem. O peru é uma ave muito tranquila. Você tem que tomar cuidado, que assim, o peru é uma ave muito tranquila e a Angola é uma ave muito acelerada. Então, na hora de comer, você tem que tomar muito cuidado, porque dependendo do jeito que você vai alimentar essas aves, né, a Angola vai comer tudo primeiro e o peru vai ficar sem comer. Lá no Aliança, né, em Jundiaí, eles criam as angolas com os perus dentro das baias acho que é 4x2 lá, é bem apertadinho, mas eles se dão super bem. Então é mais esse cuidado na hora da alimentação, porque questão de briga não tem muito não. Pelo menos eu não vi lá na prática. Entendi. E a outra dúvida que eu tenho é com relação a essa cirurgia da asa. Essa cirurgia, ela é assim, como diria assim, tipo no cachorro que faz o corte da cauda de orelha, que foi proibido, ela não é proibida, não? Mutilação? Seria... assim, ela é um tipo de mutilação, mas eu não sei, na verdade eu não sei te dizer se é proibido ou não esse procedimento, mas nas aves a gente faz vários procedimentos semelhantes, né, nas aves de produção. Quando nasce, né, a gente faz o corte do bico, depois, em alguns casos, a gente faz o corte de dedo e também tem várias outras coisas que a gente costuma fazer. Assim, a tendência é a gente não fazer mais, a gente ir procurando cada vez mais métodos alternativos para fazer isso. Mas quando você fala, assim, de Angola, que é um animal que muita gente não tem condição de fazer a tela por cima, né, da área, isso se torna também uma coisa de bem-estar animal, porque assim, se a ave, ela vai sofrer um pouco ali no começo, mas se você não fizer esse corte, a ave pode ir embora e depois ela pode passar fome, porque ela não sabe se alimentar na natureza, ela pode ir para a boca de um predador. Então, assim, eu acho que é mais uma segurança, apesar de ser uma mutilação, ela tem um viés de bem-estar animal aí para melhoria da vida do animal. Okay, essa é a minha opinião, eu não sei a opinião de vocês. É igual o corte do bico, né, que a gente faz. Claro que a gente tem que cada vez mais buscar métodos alternativos, mas se você não fizer o corte do bico em algumas aves, elas vão se comer. Então, isso vai ganhando uma importância, né, para o bem-estar da população em si. Ainda mais para o confinamento. Não, pode falar. O corte da asa, eu acho que hoje já está ficando bem mais comum, né? Principalmente nos aquáticos. Já encontrei bastante marreco, né? Principalmente marreco. Os bons criadores, né, mais idôneos, costumam fazer esse corte. Eu acho que deveria ser legalizado. Se não for, eu acho que não deveria ser proibido. Porque diferente do cachorro, que é algo estético, no caso aí não é algo estético, né? É algo funcional realmente, né? Algo que facilita muito o manejo. Sim, e tem outra coisa sanitária também, né? Porque
se você não controla, às vezes você cria solto, você não sabe por onde essa ave vai andar e tal, ela vai ter contato com a ave, por exemplo, você mora num sítio e você faz tudo certinho, e você tem um vizinho que não faz. Aí seu marreco pega, sai voando, vai lá no seu vizinho e depois volta na sua casa, trazendo um monte de doenças. Entendeu? Tem várias coisas para ser pensadas nisso daí. Existem alguns métodos que não são tão agressivos, né? Lá no Ricardo Dutra, no Aves Arca, eles têm um método de amarrar um elastiquinho lá e a ave deixa de sentir, né, a pontinha ali, e daqui uns dias ela cai. Esse método do elástico, esse método também já ouvi falar. Ainda nunca coloquei em prática. Eu creio que o pessoal fala que meio que morre, né? O membro, e aí ele cai sozinho. É um método, acho que menos doloroso, talvez, não sei, né? A gente não sente. Mas eu acredito que seja também um pouco mais extenso, né? Deve demorar um certo tempo até que se caia. O corte acho que é bem ágil. A gente, aqui na faculdade, a gente já fez em suínos, eu acho. Foi suínos, que a gente colocou os elastiquinhos no rabo. E aí, conforme os porquinhos vão crescendo, o rabo cai, né? Porque normalmente você faz o corte da cauda dos suínos também, senão eles comem uma cauda do outro e aí começa a aparecer sangue. Eles vão até fazer o canibalismo. Então, o que eu vi nos suínos foi que quando você faz, né, coloca esse elastiquinho, eles vão se incomodar ali nos primeiros dias, depois eles deixam de sentir aquilo lá, né, porque não tem circulação mais de sangue e acabam morrendo os nervos, e aí cai. Uma coisa que você tem que tomar cuidado de fazer esse tipo de coisa é que às vezes cai e fica machucado exposto ali. E aí, não sei na região de vocês, mas aqui na minha região a gente tem muito problema com bicheira. E aí pode ser que dê bicheira na asa do animal, tem que sempre ficar de olho. Em ave, principalmente na asa, bicheira é mais difícil, né? Que eles vão bicando. A minha maior dúvida foi... né? Minha maior dúvida é que eu queria começar a aplicar essa questão do corte na asa, porém eu estava na dúvida da questão da idade. Estava na dúvida se a idade menor era pior, porque a ave está no momento mais frágil, né, numa etapa mais frágil, ou se na maior, né, que nem tem a questão, né, do sofrimento em si. Mas aí você já respondeu, era uma dúvida que eu tinha bem frequente. Tem outra coisa também, que eu não lembro se eu falei, que nessa região aqui, ó, onde está essa pontinha de osso, tem um tendão que segura a asa no lugar. Então, você não pode cortar esse dedinho menor aqui. Na hora de você fazer a amarração, ou então se você for cortar, você tem que só esse dedo da ponta aqui. Se você cortar o dedinho menor, o animal vai ficar com a asa caída, porque você acaba cortando o tendão que segura a asa no lugar. Isso é importante também, tomar cuidado na hora de você fazer esse manejo. Essa eu também não sabia, não. Eu fiquei sabendo da pior forma. Aproveitando aí o que o Aloysio tinha perguntado, né, a questão de manter Peru e Angola junto lá no rancho, a gente tá fazendo esse teste. Na verdade, é o que a gente já havia estudado para aplicar, que a gente colocou, né, a instalação dos perus junto com as angolas, e até o momento tem sido um resultado bem legal, mas isso que você falou, da questão do consumo, é bem evidente. A angola é um bicho extremamente ativo para comer, né? Então você colocou comida lá, elas vão na hora. E o peru não, o hábito de consumo dele é muito mais, vamos falar assim, dividido, né, ao longo do dia. Então ele é mais lento, ele come menos por vez, então a gente tem observado realmente isso. Então a gente fez um manejo de ter diferentes coxos, né, diferentes comedouros em partes diferentes da instalação, para poder fazer com que o consumo não seja prejudicado, porque realmente eles têm essa diferença do hábito de consumo, mas a questão mesmo do comportamento dos dois, eles são bem compatíveis, assim, achei bem interessante. E outra coisa que eu queria, né, e tem a ver com essa questão, é que eu acho que é um pouco complicado a gente pensar em criar Angola, por exemplo, em baia, né? Você falou do comportamento delas, e
a gente tinha elas num primeiro momento soltas lá no rancho. E tranquilamente elas andavam, sei lá, uns 3, 4 quilômetros por dia. Então elas faziam um percurso gigante pela área. Então, quando você tem... E aí, claro, isso vai do manejo que você faz, mas se você compra os animais mais jovens, é mais fácil você adaptar eles a um espaço um pouco menor. Mas, às vezes, a gente compra animal adulto, né? E ele não consegue se adaptar ao sistema de baia. Então, vai se estressar, vai se bater muito. É um bicho mais arisco, ele voa com facilidade. Então, pensando nessa questão, principalmente da galinha da Angola, até mesmo o peru, né? É um bicho maior, é mais difícil criar em baia. Eu acho que antes de pensar em criar, a gente tem que pensar nessa questão da instalação, que é muito importante, né? Então, se for criar a Angola mesmo, a questão do Peru também, tem que propiciar um espaço um pouco maior, porque senão a gente vai ter muito problema com estresse. E um bicho muito estressado também vai refletir, né, diretamente na postura dele. Daí também não vai compensar, né? Só ter por ter. Eu acho que o Peru ele se adapta um pouco melhor que a Angola no espaço, né? A Angola ela é bem mais arisca e selvagem que a maioria dos perus. Lá no Mário, né, quando eu fazia estágio lá, uma vez no ano, as angolas ficam sempre soltas lá. Mesmo com a asa cortada, às vezes elas voavam. E uma vez no ano a gente tocava elas dentro da baia para separar as raças. Nossa, era o caos, porque imagina 200 angolas dentro de uma baia e você vai pegar e aquilo lá voa, elas se machucam. Nossa, dentro da baia é muito complicado. Aí você ia entrar para tratar também. Quando você entrava dentro do galpão, elas se matavam dentro da baia. Aqui na Exalc a gente tinha, no setor de melhoramento de aves lá, além das galinhas caipiras na gaiola, a gente tinha as angolas na gaiola. E o professor acabou acabando com o programa de melhoramento de Angola por conta disso. E na gaiola também elas machucavam toda a cabeça e quando você muda uma de lugar, a outra do lado já começa a bicar e é complicado. É um bicho bem selvagem, assim, vamos dizer. Eu acho que adulto, a Angola se torna um pouco mais complicado, porque que nem as peruas normalmente colocam ovos junto com as galinhas, ou próximo dos galinheiros. Já as Angolas, tendo muito espaço, acho que muito espaço é prejudicial. E pouco espaço também é prejudicial. Acho que deve ter um meio termo assim. Porque senão é muita dificuldade de encontrar um ninho, ter um manejo assim. Elas andam muito. Diferente do peru, né? O peru já fica mais ali perto do galinheiro, já é mais tranquilo. O peru, ele é domesticado há mais tempo que a Angola também, né? Eu acabei não colocando aqui o tempo de domesticação, mas o peru, ele além de ser domesticado há mais tempo que as Angolas, ele tem esse comportamento mais curioso, né? Mais tranquilo. A Angola é extremamente assustada e tal. Sabe, não sei se vocês já ouviram falar desse conceito. Tem um conceito em bem-estar animal que a gente chama de zona de fuga, né? Então, você sabe quando você está andando em direção ao animal e ele deixa você aproximar dele, e aí você chega a um certo ponto que você já incomoda ele dá um passo para trás. Então, essa ânsia, né, que o animal deixa você aproximar até chegar nele, e daí ele se incomoda, chama zona de fuga. E você percebe que a zona de fuga de um peru é muito menor que a zona de fuga de uma angola. Se você chegar a uns 5 metros de uma angola, ela já vai ficar preocupada com a sua presença ali. E o peru nem tanto, né? Tem peru por aí que não tá nem aí com a presença de você lá, eles vêm até em cima. Mas a angola pode ser das mais mansas, elas são ariscas. É da natureza dessa espécie, né? Mais alguma pergunta? Tô gostando dessa conversa, viu? Então, aqui no sítio, as angolas, quando eu tenho ovo, eu coloco na chocadeira, aí eu crio fechado até uma certa idade. Aí quando eles já estão praticamente adultos, eu solto no terreiro. Aqui não tem vizinho perto, então daí elas têm todo o sítio para andar. E os perus estão fechados num quintal. E daí a pergunta que eu quero fazer é assim, as peruas, quando elas estão em postura, eu posso dar a ração de postura da galinha mesmo?
ou tem que fazer uma outra mistura diferente? Cara, eu não lembro como que é a exigência. Eu devia ter comparado aqui a exigência do coelheira com o perua. Como eu trabalho mais com corte, eu não sei se te dizer se é muito parecido, não. Mas aparentemente, assim, não tem muita diferença em questão de energia e proteína. Você sabe, Luiz? O que eu ia complementar é o seguinte. Normalmente, como a gente não está falando das linhagens comerciais, né? Então, é uma linhagem que normalmente é um pouco menos exigente, e a galinha da mesma forma, a ração de postura ela tende a suprir bem as demandas de proteína e minerais que a ave em postura vai ter, tá? Qual que é a sacada aí que eu vejo que dá muito certo? A gente enriquecer bem a nutrição desses bichos com um complemento, né? Então, tem ali bastante verde, fornece fruta, enfim. Eu acho que dá um resultado fantástico, porque como o peru, pensando no hábito de vida dele selvagem, né? Então é muito mais fácil hoje a gente encontrar um peru selvagem parecido com o que nós temos hoje das nossas linhagens domesticadas do que a galinha, né? Então a galinha a gente só tem lá o galo sonerati, ainda tem muito pouco na natureza. Então, o que a gente vê do hábito de consumo do peru, né, naturalmente? Ele come bastante inseto, um hábito bastante de herbivorismo muito grande, então eles são muito fanáticos por verde. Então, acho que assim, dando uma boa ração de postura, complementando a nutrição sempre que der com essa questão do verde e tal, até eu acho que é interessante pensar no componente de proteína animal aí, brincar com uma criaçãozinha de tenebro e dar, sei lá, uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, acho que você tem um resultado bem, bem interessante. Eu acho que isso aí tem outro ponto interessante para a gente comentar, que é o enriquecimento ambiental, né? E quando você aproxima o animal do comportamento natural dele, você diminui o estresse. Então, você fornecer tenebro ou você fornecer alimento verde, você vai estar desestressando, principalmente os nossos animais que não são para a produção em si. Na Aliança lá, né, onde eu acompanho o zootecnista lá, o Jefferson, eles têm o tenebro junto com a ração. E é bem interessante o comportamento deles quando eles vêm, né, eles ficam todos muito agitados, assim, por conta dos insetos. E aí eles ficam com mais vontade, né, mais interesse pela ração do que só uma dieta seca, por exemplo, que é só a ração mesmo. Aí outra dúvida que foi sanada minha, né? A gente costuma dizer, né, ver que os perus a gente tem que fazer essa complementação com uma vitamina ou com ovo cozido, couve, né? Mas a gente, pelo menos eu, né, não sabia o porquê em si. E aí a gente consegue ver até a Angola, né, me assustou um pouco. Eu achei que a necessidade nutricional da Angola era menor, mas a gente vê que tem níveis bem parecidos da Angola com o Peru. E é bem mais alto do que as rações que a gente costuma encontrar para frango, né? Pelo menos aqui na minha região, a ração mais cara, melhor que eu consigo encontrar, é com 19, 20, 21% de proteína bruta. E aí o Peru já precisa de 26, a Angola até 28. Então aí está explicado já o porquê, né, dessa complementação, né, com ovo cozido, com tenebro, né? São boas alternativas aí. Sim, esse é um mercado super crescente também, né? Cai naquilo que o Luiz já falou das vacinas, que a gente não encontra ação comercial para atender as nossas aves, né, por categoria. E quem fizer isso daí tá no caminho de ganhar muito dinheiro, porque ninguém está interessado das grandes empresas, né, em atender esse mercado, e é um mercado que está aumentando muito, assim. Você vê a gente que está na área há mais tempo, né, como que cresceu, principalmente nos últimos 2 anos. E agora com a pandemia, né, parece que o pessoal está mais em casa, está mais interessado em criar aves. Deu um boom, assim, estrondoso na nossa área.
Peru e Angola aqui tá valendo ouro. Peru aqui a gente via muito poucas pessoas assim tendo, né? E Angola eu sempre vi uma ou outra também, era bem menos. E assim, Angola era o preço de uma galinha. Hoje em dia uma Angola aqui é 120, 130 reais, nem adulta tá ainda. Então assim, subiu muito o valor. E hoje em dia Angola aqui é muito procurado. Então assim, vende super bem Angola aqui. Peru, aqui é difícil você achar um macho. A fêmea é raridade. É muito difícil. Inclusive, eu tenho muitos amigos revendedores ou que possuem, né, agropecuária aqui. E eles falam, nossa, como tá difícil conseguir Angola e Peru fêmea. Peru fêmea tá muito difícil aqui. Então, assim, se tornou uma coisa assim, muito procurada e muito valorizada, né? O que acontece em muitas aves, né? Eu vejo isso, principalmente nas galinhas, nas raças de galinhas, é que tem. É muito legal a gente estudar essas coisas de marketing, porque tem tendências, né, da época. Tem hora que polonesa está em alta, tem hora que Brahma está em alta, depois dá uma caída porque todo mundo já tem. Depois todo mundo para de criar porque está interessado em outra raça e vira raridade de novo e assim vão se criando, né, as dinâmicas de mercado. E com Angola e com o Peru, acho que está sendo a mesma coisa. O Luiz chegou até a comentar aquela hora. Um monte de gente tinha e depois acabou se perdendo, né, o interesse, e agora a gente vê esse interesse nessas aves voltando com tudo. Uma coisa que é triste, né, é que as raças de Peru no Brasil estão meio perdidas aí, né, precisam ser recuperadas. A gente andou trazendo de fora, né, alguns perus aí, o pessoal aqui da região. Mas daquela raça bronze, acho que é mamute bronze, que é aquele gigante. Mas assim, você vê muito feijão com arroz, que você vê que não é uma ave de raça, né? É uma ave caipira ali, só de uma cor diferente. E as raças mesmo se perderam. Não sei se vocês repararam isso também. A diversidade eu acho que também contribuiu um pouco, principalmente nas Angolas, né, para esse aumento de venda e valorização, porque até pouco tempo, né, você pega as pessoas mais antigas, elas se impressionam, nossa, Angola dessa cor eu nunca vi, na Angola eu só conheço aquela pintadinha. Então assim, essas cores novas, variedades novas, que na Angola hoje está muito mais avançado do que no Peru, eu acho que também contribui muito para essa nova procura. Então assim, as pessoas falam, agora eu quero mais cores. Então se tornou um interesse maior, acho que também pela variedade de disponibilidade que agora está maior. E você sabe que eu tinha uma dúvida sobre se essas mutações de Angola tinham vindo de fora ou se elas surgiram no Brasil mesmo. E aí eu acabei chegando à conclusão de que, como aumentou muito o número de criadores, né, a chance de surgir uma mutação, e como as pessoas também estão mais informadas, a chance dessa mutação ser notada e ser colocada para reprodução aumentou muito. A gente tem um grupo lá no Facebook, se vocês quiserem entrar lá depois, acho que é Cores de Angola, alguma coisa assim. E aí todo mundo que descobre uma cor nova de Angola posta lá e todo mundo fica, eu quero. E aí é super interessante que a internet também, né, ajudou a ligar, né, essas pessoas, porque às vezes, principalmente na região de Minas Gerais, né, Santa Catarina, muita gente tem muita coisa boa e a gente não sabe, né, porque essa pessoa não está na internet. E aí, quando foi chegando a internet para esses locais, foi surgindo aves lindas, assim, que só quem tem sabia que tinha, entendeu? Não sei se vocês repararam isso. Nas aquáticas eu tenho reparado bastante isso. E nas Angolas também, com esse grupo nosso lá do Facebook. Bom, Leonardo, se não houver mais dúvida, então, se alguém tiver mais alguma pergunta, se não, a gente pode encerrar, acho que não tem mais. Não? Dou-lhe uma, dou-lhe três. Aparentemente não, então a gente pode encerrar aí. Uma conversa muito boa, eu acho que a coisa mais legal depois de a gente falar sobre o assunto é trocar essa ideia, né? Trocar essas informações e conversar, enfim. E principalmente nesse nosso nicho, né? Eu falo para eles sempre, eles estão vivendo isso e cada vez mais
quanto mais a gente falar sobre, quanto mais a gente divulgar informação, trocar ideia, mais o nicho vai crescer e melhor para nós mesmos, né? Então, a gente como zootecnista, eles estão fazendo curso para produzir também, a gente que também produz os bichos, tem lá, cria, enfim. As empresas estão se aproximando disso, então a gente já vê criador fazendo parceria com empresa, então é fantástico, né? Então, quanto mais disso, melhor. Novamente, queria te agradecer pelo tempo, sei que a agenda é corrida, enfim, mas obrigado por ter abrido um espacinho aí para vir conversar com a gente. Fica aberto o convite para você falar das aves aquáticas, tá? A gente pode combinar aí, se vem, fala aí dos grandes aquáticos, que também é um mercado fantástico, né? E com valor agregado altíssimo. E é isso aí, só agradecer mesmo, desejar cada vez mais sucesso aí no teu negócio, na tua criação e saber que precisando do rancho a gente está à disposição. Nossa, eu que agradeço, Luiz, ao convite. Eu aceito sim, né? Eu gosto muito de falar. Então eu aceito sim o convite, só me mandar aí a data certinha, a gente combina. E se vocês precisarem de alguma coisa também daqui do Mazzeiro Aves, pode chamar lá no Instagram que a gente vai ter o prazer de responder suas dúvidas, tá bom? Muito obrigado. Show de bola, boa noite a todos, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigadão aí pela aula.